Se manda o Marcelo. Vai jogar da pessoa o Marcelo. Tem o Valdir Papel. Marcelo em grande jogada. Pode marcar. Marcelo deslocou. Vai fazer um golaço. Gol! Golaço do Madureira! Marcelo numa jogada sensacional! Saiu costurando, enfileirando. Marcelo na saída do Bruno. Ele driblou. Sim, começando agora mais uma edição do podcast do Armário da Bola. A gente já rodou o mundo por aqui. Passamos por Inglaterra, Peru, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Roma, Bordeaux, São Paulo. Mas a gente deu pouca atenção à nossa casa, ao nosso berço, o Rio de Janeiro. Nosso primeiro programa tratou do Flamengo, é verdade. Mas desde então a gente não voltou virtualmente pra cá. Portanto, é chegada a hora de um especialzão. A gente vai usar os próximos 10 programas para falar só de futebol da Guanabara e adjacências. Estamos preparando muita coisa legal. A gente promete falar pouco de Flamengo, bem pouco. E vai ter de tudo aqui. Vai ter time grande, time pequeno, time alternativo, time que quase faliu, bicheiro, trambiqueiro, falcatrua, pilantragem, regulamento esquisito. Enfim, tudo isso que forma a verve, o âmago do estado do Rio de Janeiro e sua capital homônima. Nessa edição, nessa nossa primeira edição, a gente vai falar do glorioso tricolor suburbano e a homenagem do time aos desbravadores do Caribe, o Madureira e o time que conheceu o Ernesto Guevara, o Che, com a camisa linda que 50 anos depois homenageou a excursão do time a Cuba. Eu sou Gustavo Angeléias e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, vem muita coisa boa aqui no Armário da Bola com aquele swing que só o sotaque carioca pode proporcionar. Seu qual é, rapaziada? Qual é, doidão? Tranquilidade pura, já é? Fala comigo, porra, tô cansado. Porra, fala tu que eu tô cansadão, viado. Porra, estamos chegando aí, porra, até pegar um amendoinzinho aqui pra fingir que eu tô no BRT. Porra, estamos chegando pra falar do lugar que a gente mais ama no mundo, né, cara? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Meu Deus, como eu odeio amar essa cidade, mas eu amo odiar essa cidade também. O melhor lugar do mundo. E vamos falar sobre... Pô, vão ser 10 episódios muito legais, né, cara? Vão ser aí uma sériezona aí que eu tô animado, cara. Eu queria, primeiramente, começar fazendo, né, porque você falou que a gente vai falar de trambique, de falcatrua. Eu queria lembrar pro nosso querido ouvinte que eu queria fazer uma citação, antes de mais nada. Eu vou recitar uma sabedoria que foi ofertada pra gente pelo eterno, o inexorável, o inesquecível Carioca Puto na Enchente. Isso. Que ele cravou que Rio de Janeiro é uma cidade governada por vagabundo, traficante e miliciano. E há 13 anos esse homem acertava em cheio. E não à toa, vamos falar daqui pra frente sobre vagabundagem, sobre tráfico, sobre milícia e essas coisas boas que definem aqui, né, o Rio de Janeiro. A gente vai pegar os próximos 10 programas, vamos culminar no próximo episódio da série 10, que a gente não vai falar qual é, mas que vai ter convidado, vai ter entrevista, vai ter debate, a gente vai fazer um especialzão aqui em Rio de Janeiro para falar muito do futebol carioca e do estado. Estamos em todas as redes sociais, como já falamos por 20 vezes aqui, como Armário da Bola. Segue a gente lá, compartilha nosso conteúdo, manda para os seus amigos e ajuda a gente a divulgar. A gente agradece muito o feedback de todo mundo, o retorno, todo o programa que a gente recebe aquela mensagem de carinho de alguém que ouviu, a gente fica com um sorriso bobo no rosto. E Chico, explica para quem chegou agora, a gente tem seguidores novos e ouvintes novos, porque contamos com um programa especial semana passada que o Jean Oddi participou. Um grande abraço para ele que deu bastante moral pra gente. Deve ter, foi muito legal mesmo. Deve ter ouvintes novos aí. Explica pra essa galera que tá chegando agora o que é o Armário da Bola. Armário da Bola é nosso projeto, nosso podcast aqui, onde a gente parte da nossa coleção de camisas de futebol e conta as histórias dos fardamentos, né? A gente conta as histórias dos grandes jogadores, dos grandes técnicos, das grandes equipes, sempre relacionando o futebol, sempre analisando como esporte, como fenômeno cultural. E estamos em todas as redes aí, como o Gustavo falou. @Armário da Bola, procura a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. E vem trocar uma ideia com a gente. A gente gosta muito desse feedback. E vamos pro programa que a gente não tem tempo a perder. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado.
Sabia não? Não, não sei o que aconteceu. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Eu posso fazer um aviso ao navegante antes da gente começar? Manda bala. Eu queria avisar para o nosso espectador, para a nossa espectadora, que vocês estão entrando em águas cariocas. Então, daqui para frente, porra é vírgula. Isso. Bairrismo tá liberado, inclusive estimulado. E a gente vai procurar usar ao máximo o número de palavras que a gente puder chiar, que a gente puder gastar o R. Então a gente vai falar de futebol daqui da Zona Sul para a Zona Norte, vamos falar da Zona Oeste, da Zona Leste, vamos falar do Rio de Janeiro inteiro, porra. Da Zona Leste vai complicar um pouco, mas tudo bem, vamos tentar. A gente inventa, irmão. A gente vai inventar agora a Zona Leste aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de Niterói. Zona Leste é o glorioso Canto do Rio, que tinha antigamente. Exatamente. Lá no Caio Martins. E hoje a gente vai começar pela Zona Norte. Começar pelo subúrbio, começar pelo Madureira. Antes da gente partir pro tema principal desse episódio, a gente vai ter aqui o nosso contexto histórico do ano de 1963, ano do coelho no horóscopo chinês. Semana passada a gente falou aí do horóscopo, nem sei de onde é, o horóscopo aí que a gente tem aqui no Ocidente. Na China, esse ano foi o ano do coelho. Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Marcos Coelho, que é representante aí, porra, maravilhoso do samba e da cultura suburbana carioca. É um amigo queridão, grande radialista, Marcos Coelho, responsável pelo vice do Flamengo na Copa do Brasil 2017, porque ele não quis fazer coisas que ele tinha que ter feito pra cumprir a superstição. E um abraço aí pra todo mundo de Coelho Neto. Em 22 de março... Rabbit Grandson. O que foi, cara? Rabbit Grandson. Rabbit Grandson. Esse Coelho Neto. Ali perto de Will Go Now, né? Em 22 de março, lançamento de Please Please Me, álbum de estreia da banda de rock britânico The Beatles. Foi um ano que ficou pra história. Pô, falar de Beatles eu vou ficar falando aqui até amanhã, porque é muito importante na minha vida. Em 21 de junho, a gente tem a nomeação, eu não sei se é nomeação, se é coroação, mas enfim, tem novo Papa. Brotou a fumacinha branca. Coroação, moleque! O Papa foi coroa agora, pô. Geralmente ele é a coroa, né? O cardeal Giovanni Battista Montini se torna o Papa Paulo VI. O que você tem a comentar aí sobre o papado de Paulo VI? Tenho a dizer que o papado dele foi esse papado aí, né? Cara, deixa eu conferir um negócio rapidinho. Eu achei que era outro. O João Paulo I, que durou um mês, foi, sei lá, pouco tempo. Eu achei que era esse que foi 33 dias o sucessor dele, né? Paulo VI foi um cara aí que, né, teve esse papado aí. Enfim, não preciso me estender, porque... Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe como é que foi o papado de Paulo VI. E ele foi sucedido pelo João Paulo I, que era um cara muito carismático, só que ele só durou um mês. Ele ficou 33 dias como papa e faleceu. E o sucessor do João Paulo I, por acaso, foi o João Paulo II, que escolheu esse nome para homenagear ele. João Paulo II é o papa da nossa infância, né? Todo mundo sabe quem é João Paulo II. Foi papa por 359 anos. Exatamente. Em 26 de julho de 1963, foi criado o Ministério Público do Estado do Acre. Salva de palmas aí pro Estado do Acre e pro seu possante Ministério Público. Sabe o que aconteceu em 1963? O quê? Meu pai nasceu. Olha aí, parabéns aí pro Dr. Marcos. Marreco, 17 de dezembro. Olha aí. Parabéns, Marreco. Te amo. Foi ano também de Jogos Pan-Americanos. Em 27 de agosto começaram os Jogos de São Paulo. 22 de novembro, então o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado em Dallas, no Texas. E assumiu o vice-presidente Lyndon Johnson. Tema que tratado no glorioso filme de 2019, O Irlandês, do Scorsese. É um tema importante pra caramba pra história dos Estados Unidos. Eu acho muito louco que o sucessor dele chama-se Lindo, né? Lindão, né? Não é só lindo. Lindão. É igual o estádio Raul Lindo de Oliveira, né? Exatamente. Caraca, na moral, eu tô aqui zumbando muito esse contexto histórico. Que isso?
O programa do Rio de Janeiro, a gente virou uma zona, né? Como se estivesse fazendo no BRT. Pô, virou uma kizumba mesmo, virou um quiprocó do caralho. E aí, a gente tá fazendo um programa pela primeira vez muito antigo, de anos muito antigos, então dá pra falar dos nascimentos. Nesse ano a gente só costuma falar de morte, aí dá pra falar dos nascimentos também. 6 de abril nasceu Rafael Correa, presidente do Equador até 2007. Nasceu o cantor britânico George Michael, que na verdade nem é britânico, ele nasceu no Chipre. Aí fica a informação aí. Um país, né, de suma importância pra política mundial, Chipre. Nasceu o cantor, compositor e guitarrista da banda Metallica, James Hetfield. E nasceu também uma pessoa que a gente já falou aqui, chamada Whitney Houston, que o grande feito dela é virar apelido do governador do Rio muitos anos depois. Falecimentos em 1963, nós tivemos Robert Frost, escritor americano, o Papa João, isso aqui é o quê? João XIII, que foi sucedido pelo Paulo VI, que a gente falou. 13º, né? Morreu Edith Piaf, cantora francesa aí. Pô, olha aí. Grande cantora. Minha mãe adorava Edith Piaf. Edith Piaf, inclusive, por lembrar minha mãe, é uma música que eu não posso ouvir sem chorar. Me emociona muito. Enfim. É maravilhosa. Gosto muito. Morreu também o escritor inglês Aldous Huxley. Aldous Huxley. Isso. Nome complicado de falar. Autor de um dos grandes livros de ficção científica aí da nossa história, que é Admirável Mundo Novo. E é isso que a gente tem de falecimentos importantes. Teve também um político alemão que faleceu, mas aí ninguém sabe quem é Theodor Heuss. E agora vamos pro programa, né? Madureira, Zona Norte, subúrbio. Essa história começa lá no começo do século, né? Nossa trajetória pelo futebol carioca começa com uma história de um clube que tem muita alma de carioca, né? A gente levantando aqui as informações pra pauta. Caraca, é a cara do Rio de Janeiro, Madureira. Foi fundado em 1914 e era o famoso Fidalgo Madureira Atlético Clube. Olha esse nome. Fundado coração da Zona Norte, né? No bairro de homônimo, bairro de Madureira. Então, pô, solta o Arlindo Cruz aí, produção. Não, tô brincando, não precisa soltar não. O clube passou por várias fusões na sua história, até que em 1971 virou o Madureira Esporte Clube, como é conhecido hoje em dia. E é um clube que tem muita relação local, né? Um clube de muita importância pro bairro, muita importância para a comunidade local, tem muita relação com os comerciantes, e Madureira é um polo comercial do Rio de Janeiro, né? Principalmente para o subúrbio. O Madureira, inclusive, joga do lado do Mercadão, do famoso Mercadão de Madureira, que é considerado, auto-intitulado o maior mercado popular do Brasil. Já patrocinou o Madureira, né? Botou a marca na camisa, e é um espaço muito interessante de encontro cultural, né? De miscigenação, É um lugar com muita presença religiosa, né? Tem muita loja de artefatos religiosos das mais diversas religiões e crenças. É um local que simboliza muito essa mistura de credos e culturas que é o Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Por mais que a Globo e o Manuel Carlos tentem vender que o Rio de Janeiro é só Leblon, o Rio de Janeiro acontece mais até na Zona Norte, em Madureira, no Meier, na Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, tem o calçadão de Campo Grande, tem o Mercadão de Madureira, onde a cidade acontece por ali, né? Na Zona Sul é uma parte que vende-se pro resto do Brasil, mas o resto do Rio de Janeiro também importa, e Madureira é um centro. Inclusive, já que você falou do Manuel Carlos, eu queria declarar rapidamente que, mulheres apaixonadas paga comédia pra Avenida Brasil, né? Exatamente. A única novela que rolou em subúrbio do Rio foi a melhor de todas. Exatamente. E aí a cidade ela acontece nesses espaços também, que é onde as pessoas estão. E Madureira é um ponto de encontro, né? É um ponto de onde acontece muita coisa e onde o Rio de Janeiro tá. Onde as pessoas estão lá, onde o Rio de Janeiro acontece. E o Mercadão é um exemplo disso e o clube é um exemplo disso, né? O Conselheiro Galvão, que é o estádio, na verdade o nome é Aniceto Moscoso. Quem foi Aniceto Moscoso? O estádio Aniceto Moscoso, ele fica a uma rua do Mercadão de Madureira, na sombra. É muito curioso isso. O Aniceto Moscoso, descobrimos aqui na nossa pesquisa, que ele foi um contraventor brasileiro da década de 30. Exatamente. Um dos grandes do cenário carioca. Que não é fácil, é um mercado concorrido.
É um mercado. Você ser ainda mais nessa época. um contraventor conhecido no Rio de Janeiro, pô, pra tu fazer nome nesse mercado, tu tem que ser grande, não é qualquer coisa. E ele tinha parceiros comerciais, né? Que era, na época aqui, segundo nossa apuração, Arlindo Pimenta, Rafael Palermo, Eusébio de Andrade, que é o pai do Castor de Andrade, que é um dos maiores, uma das maiores figuras desse meio que a gente já teve na história carioca. E é interessante, porque a gente tem uma relação de simbiose do jogo do bicho e de contravenções com a cultura popular de forma geral, com a cultura principalmente no subúrbio, né? Faz parte da história carioca, faz parte da história do Rio de Janeiro, a relação da contravenção, não só com o futebol, mas também com outros pontos muito importantes da cultura popular, como o carnaval, né? Escola de samba. Não é à toa que a gente tem nomes importantes no futebol carioca, como o próprio Castor de Andrade, como Eurico Miranda também, que era um cara chegado a uma contravenção, e isso tá sempre interligado e misturado ao futebol e à vida do Rio de Janeiro, né? Pô, o Eurico Miranda não era bicheiro não, cara. Mas era bandido, pô. Ele só era... Ele era deputado, caralho. O maior contraventor que tem é deputado. Porra. Saiu com o dinheiro do Felipe Coutinho na mala e foi assaltado. Ah, Chico, pelo amor de Deus. Tu vai defender o Eurico Miranda nesse podcast? Eu vou acabar. Encerra. Não, acabou, não tô defendendo chega. o Eurico Miranda, mas eu tô falando que o cara não é bicheiro, pô. Não é bicheiro, mas contravenção não é só bicheiro, Chico. Tem outros tipos de contravenção. Tá, não, entendi o seu ponto. Falando de futebol, o Madureira tem campanhas aí nem sempre marcantes, mas nem sempre vitoriosas, mas sempre marcantes, né? No Brasileirão, as melhores campanhas foram na Série C, local onde ficou por 5 anos, entre 2011 e 2015, e foi campeão da Taça Rio em 2006 e em 2015. Em 2006, as semifinais da Taça Guanabara foram Americano e Botafogo e América e Cabo Friense. E as semifinais da Taça Rio foram América, Americano, Cabo Friense e Madureira. Na final, deu Botafogo contra a Madureira. O Botafogo saiu vitorioso. No Carioca... Que campeonato, né? Que campeonato, 2006, que campeonato. Realmente alternativa. O Flamengo ficou em penúltimo, o Fluminense e o Vasco ficaram na metade de baixo, o Botafogo acabou ganhando ali. Que loucura esse campeonato carioca, né? No ano seguinte, em 2007, o Madureira, treinado por Alfredo Sampaio, na última rodada da Taça Guanabara, enfiou um 4-0 no Flamengo e com 4 gols de Marcelo Mariola. Marcelo Mariola, um dos únicos jogadores a fazer 4 gols no Flamengo na mesma partida. O outro é ali do mesmo nível, o Ferenc Puskás, que fez essa proeza de meter 4 gols no Flamengo em 1957 em um amistoso pelo Honved. O jogo contou com 2 falhas do goleiro assassino Bruno e Flamengo ali treinado por Ney Franco, de Souza Caveirão. Partida no estádio Moça Bonita em Bangu e contou aí com 4 gols do Marcelo Mariola, time que tinha o Odivan na zaga. No último gol teve a famosa dancinha do Vem que vem que vem quicando, popularizada aí pelo grande grupo de funk dos havaianos. Pelo conjunto musical Exato. dos havaianos. Aí, só a título de curiosidade, esse time nesse ano foi a final do turno, depois de ganhar do América, do Júnior Baiano e do Valber por 2-1 na semifinal, com gols do Mariola e do Odivan, e na decisão reencontrou o Flamengo, do Ney Franco, ganhou por 1-0 na partida inicial com gol do Maicon, volante que eu não tenho certeza se ele tá no Grêmio hoje em dia. Tá no Grêmio. Tá no Grêmio, volante que tá no Grêmio. Fez gol no Inter outro dia. Que tava com 20 anos na época. Ganhou a primeira partida por 1-0. Na partida de volta, o Flamengo devolveu o placar da última rodada com 2 gols do Souza Caveirão, do Renato Augusto e do Renato Abreu. Venceu por 4-1. O gol tricolor foi do Léo Fortunato. A gente falou alguns nomes importantes na história do Madureira agora, né? Eu notei aqui na pauta alguns caras que começaram. O Madureira, cara, ao contrário de alguns outros times pequenos que a gente vai citar aqui pela frente, apesar de ser um clube muito tradicional, ele não tem muita expressão a nível nacional, né? A gente tem outros clubes tradicionais do Rio, clubes pequenos, que têm grandes momentos a nível nacional, né? Bangu, o América é muito conhecido. Agora, o Madureira não tem título nem carioca, né? Só título de turno, e mesmo assim é um clube muito reconhecido, muito admirado e muito considerado. E copiado, inclusive, né? O Barcelona hoje em dia usa uma camisa que é cópia do uniforme do Madureira.
Barcelona só tem otário, na É. moral. Mas também, assim, na verdade, não sei se eu quero julgar tanto o Barcelona, porque É o pequeno copiando o grande, como geralmente acontece. exatamente, é uma inspiração em alguém que você quer ser, né? E, inclusive, se vacilar, se botar o Barcelona do Kik Setien pra jogar contra o Madureira hoje, não dá jogo, hein? É verdade. O Madureira foi responsável por revelar jogadores importantes pro futebol brasileiro, né? Mais notavelmente tem o Jair Rosa Pinto e Evaristo de Macedo, que é um dos poucos jogadores na história do mundo a serem ídolo tanto do Real Madrid quanto do Barcelona. É um cara muito importante pro futebol mundial, o Evaristo. É um cara que eu acho até um pouco subestimado. Assim, Sim, o pouco pessoal falado. não se liga Pouco falado. na importância dele. E mais recentemente, o Madureira, o tricolor do subúrbio, nos brindou com grandes nomes como Iranildo, Irani do Chuchu. Iranildo Chuchu, o volante Maicon, como a gente citou, e Souza Caveirão, né, que fez 2 gols na final pelo Flamengo, porque é a famosa lei do ex. É. Outros caras que passaram pelo Madureira na base ou no início da carreira, Marcelinho Carioca, Didi. Marcelinho Carioca se profissionalizou no Flamengo, mas jogou na base no Madureira. O Didi não começou no Madureira, mas jogou lá no início da carreira, antes de fazer sucesso no Fluminense e no Botafogo. E a gente tem outros nomes aí que passaram mais pra frente na carreira. O caso do Odivan, que você falou, o Thiago Galhardo, que Isso. tá agora fazendo sucesso no Inter, também jogou no Madureira. É um clube que tem caras que envergaram esse manto e honraram dentro de campo, né? Assim como a gente falou, o clube não tem títulos cariocas, mas teve 2 vices, né? O de 2006, que a gente já citou, e uma outra campanha em 1936, quando foi vice pro time do Vasco. Em 36, o Madureira chegou a ganhar o primeiro turno e chegou a ganhar o primeiro jogo da final contra o Vasco. Só que aí o Vasco, eram 3 jogos. O Vasco acabou ganhando os outros 2 jogos e levou o título pra casa. E o Madureira, ele é muito conhecido pelas excursões que fez pelo exterior. De acordo com o site oficial do clube, o tricolor suburbano ele tem o recorde de maior viagem para o estrangeiro. Foram 144 dias de compromissos em 1961 entre Europa, Ásia e Estados Unidos. O saldo foi dentro da realidade do clube, 23 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Mas o encanto ficou pelo jogo ofensivo, foram 107 gols marcados, uma média de quase 3 por partida. E isso relaciona um pouco com o nosso assunto de alguns programas atrás, do programa da Zâmbia, né? Que a gente sempre fala... a gente comentou nesse programa sobre a questão de quantidade de gols, e tem gente que menospreza a quantidade de gols do Pelé, do Zico, desses jogadores antigos, e isso a gente comentou lá, sem entrar muito no assunto, que é um anacronismo, porque essas excursões dos clubes eram importantíssimas. O Santos, do Pelé, de Coutinho, até o Flamengo, isso era mais comum mais antigamente, mas até ali na década de 80 a gente via isso com uma certa frequência, de excursões dos times por países da Europa, da Ásia, que dava muito dinheiro e os clubes disputavam partidas com grandes clubes. Então era um futebol absolutamente diferente, muito menos organizado e estabilizado. E essas partidas, apesar de não serem competições oficiais, não serem um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca, uma Libertadores, uma Sul-Americana, eram partidas importantes e que faziam parte do dia a dia dos grandes clubes no mundo todo, praticamente. Nessa época, né, principalmente ali nos anos 50, 60, até os anos 80 isso ainda acontecia com certa frequência. Isso era muito importante para a cultura do futebol, ainda mais para o futebol brasileiro, né? A gente, em boa parte dessa época, a gente não tinha competições internacionais ou tinha, mas de uma forma diferente, né? Limitada. Não era tão fácil nessa época viajar quanto é hoje, então era difícil você promover uma competição continental, mesmo que fosse, sabe? Ainda mais aqui na América do Sul. E essas excursões proporcionavam encontros históricos, né, cara? Você falou agora, o Flamengo toma 4 gols do Puskás, porque o Flamengo em 57 foi para a Europa jogar contra o Honvéd, que era o time da época, e o Flamengo jogou contra o Puskás. Você vai dizer que isso não é importante, não é um marco? A gente tem várias histórias, a gente tem história de não só pela Europa também, né? A gente tem histórias de excursões dos grandes clubes brasileiros pelos Estados Unidos, até pela América do Sul, África,
Tem a história do Santos parando a guerra, né, que aconteceu por causa de uma excursão amistosa, entre aspas. E isso era uma parte muito importante da cultura do futebol e serviu muito para enriquecer o futebol brasileiro, serviu muito para intercâmbio, né, cultural e de ideias. E nessa época que a gente vai falar agora, começo dos anos 60, o Brasil era o país do futebol no auge do auge, né? Porque tinha sido campeão da Copa do Mundo em 58 e 62, 2 Copas do Mundo seguidas. Então, você falava assim, ó, sou um time brasileiro, pô, já brilhava o olho de todo mundo. E nessa época, o Madureira tinha um dirigente que chama-se José da Gama, que é um cara que tinha muita visão empresarial, assim, ele enxergava como que o time podia ganhar com essas excursões, tanto esportivamente, né, para enfim, pegar ritmo, para jogar bola mesmo, para ganhar uma moral, fazer história, quanto para ganhar um dinheiro. Ele tinha uma visão empresarial aí que ele sabia que ele podia usar esse fato de ser um clube brasileiro como propaganda para ganhar um trocado mundo afora. E foi por isso que chegamos neste momento que vamos comentar agora. E esse momento é maio de 63. O clube fez uma excursão por vários países aqui da América Latina. E maio foi para Cuba. Foi o primeiro time de futebol a pisar no país desde a Revolução de 1959. É importante a gente lembrar que esse era um momento de muita importância da ilha no cenário mundial, no cenário geopolítico mundial. Em 59, a guerrilha liderada por Fidel Castro e Che Guevara derruba o ditador Fulgêncio Batista, que tinha suas relações com os Estados Unidos. Até então, até 62, o regime tinha uma certa amizade com os Estados Unidos, até com Fidel Castro aparecendo nos programas clássicos americanos. Tem um, você talvez lembre, qual o nome? Ed Sullivan, eu acho, o cara daquele show marcante dos Beatles, da primeira vez, Ed Sullivan. O Fidel Castro tem uma ida no Ed Sullivan, em que ele fala com todo o seu sotaque cubano. É super interessante. Inclusive, tem um canal que eu já recomendei aqui chamado Meteoro.doc, um canal do YouTube, que um dos vídeos que eles produziram é sobre essa amizade entre Fidel Castro e Estados Unidos no começo logo após a Revolução, nos primeiros anos. E eu vou linkar na descrição, que fala sobre isso e mostra essa entrevista do Ed Sullivan, do Fidel Castro com o Ed Sullivan, e é bem interessante. Mas, em 63, um ano antes, tinha começado o embargo com a lei de Helms-Burton, toda essa questão que um dia a gente pode abordar com mais calma aqui, esse embargo que dura até hoje lá em Cuba, que tentou ser aliviado que foi aliviado na administração do Obama, mas agora com o Trump ele intensificou isso e até mais forte do que já havia sido em outros momentos. E 63, para quem estava mais atento nas aulas de escola aí, galera que decorava a data, é ano simplesmente da crise dos mísseis, né? A excursão do Madureira para Cuba é em maio, e a crise dos mísseis, um dos momentos de maior tensão na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, foi em 63, em Cuba, que foi quando a União Soviética colocou mísseis balísticos nos Estados Unidos e em Cuba para ameaçar os Estados Unidos colocou mísseis balísticos na Turquia para ameaçar a União Soviética. Teve toda essa questão aí, e assim, era um ano de muita efervescência, e eu dei essa volta toda para falar que um ano antes dessa ida do time para Cuba, começava o embargo. Então, era uma questão ali até curiosa, né? A gente vê o Madureira lá no meio dessa confusão toda, né? Na Ilha Comunista foram 5 jogos e 5 vitórias contra o Industriales, o campeão nacional, a seleção de Havana e combinados locais formados até por universitários, e um país que não tem uma tradição de futebol, né? O grande esporte do cubano é o beisebol. É curioso, né? O esporte imperialistaço, americanaço, né? Exatamente. E lançar foguete. Cuba também. Cuba lança foguete. 2 países que têm essa tradição no beisebol, né? Que é a Venezuela e Cuba, e hoje em dia são 2 países socialistados. Inclusive o Hugo Chávez queria ser jogador de beisebol. Mas enfim. Loucura. Na última partida, rolou o encontro com Che Guevara, que tem a clássica foto do elenco do Madureira com Che Guevara, que rendeu a camisa
que ilustra nosso podcast, tá na capa aí, você pode ver. É muito curioso isso, né? Porque Cuba foi ficando cada vez mais isolada, né? No cenário geopolítico, pelo alinhamento com a União Soviética. Foi perdendo o contato com os vizinhos mais próximos, porque todo mundo queria se alinhar aos Estados Unidos, até por uma questão geográfica mesmo, né? E uma questão de zona de influência ali do governo americano. E o clube Madureira é muito significativo isso, né? Uma excursão para o país fechado, país que ninguém entra, que ninguém se mete, e o futebol foi responsável por abrir essa porta. Isso é fascinante, né, cara? A gente vê como que o futebol se mistura com a política, como que o futebol se mistura com a cultura, né? O presidente da época, que era o Carlinhos Maracanã, olha que nome. Que nome, né, fantástico, cara? né? Uma coisa que a gente tem que dizer é sobre os nomes do futebol carioca. A gente vai citar vários, esse é um bom... Porra, Castor de Andrade é um baita nome também. Tem o Caixa d'Água. Tem um Caixa d'Água. Os nomes sempre tiveram em alta aqui no futebol brasileiro, no futebol carioca. Porra, Odivan, Marcelo Mariola, olha a quantidade de nomes. Souza Caveirão. Porra, meu amigo. É muito nome bom pra gente poder nos deleitar. O Carlinhos Maracanã, que era o presidente, ele declarou que, assim, o clube não era particularmente alinhado com o comunismo ou com ideias de esquerda, nem nada disso, e que a ideia ali era muito mais financeira mesmo. O clube já era acostumado a fazer essas excursões, e o Brasil, como eu falei agora há pouco, estava em alta, né? O futebol brasileiro, campeão de 58, campeão de 62. Então, em 63, a diretoria do Madureira costurou esse acordo com o próprio governo cubano. Foi o governo de Cuba que pagou a excursão, e eles queriam trazer um time estrangeiro para jogar lá. E, bom, juntou a fome com a vontade de comer. O Madureira surgiu nessa mistura, e no meio de uma excursão que foi para Venezuela, foi para vários países da América do Sul e Central, acabou passando em Cuba também. E é impressionante, né, cara? Impressionante, que é muito significativo isso. Eu fico realmente impressionado, porque no auge da crise dos mísseis, da Guerra Fria, desse confronto ideológico, foi o futebol que abriu as portas ali, né? E eu acho isso maravilhoso. E não foi a única vez que o Madureira abriu as portas do mundo comunista pelo futebol, né? No ano seguinte, faria uma excursão também simbólica, né? O time em 64 foi para a China de Mao Tse-tung durante a ditadura, né? Já tinha ocorrido o golpe aqui, golpe que tem a China como, não protagonista, mas como um dos fatores, né? Porque o João Goulart... Personagem. Como personagem. O João Goulart estava na China, na época do golpe, estava voltando da China e aí não conseguiu vir pro Brasil. Agora eu não me lembro exatamente como é que é a história, mas a China estava presente ali, e aí o time teve que ir para lá sem autorização da CBD. O time estava em excursão pela Ásia, e no meio do caminho o José da Gama, que a gente falou, decidiu ir para lá. Um militar era chefe da delegação, e isso acabou acalmando os ânimos com o regime aqui na época, comandado pelo... Esqueci o nome do primeiro presidente. Me falhou a memória. Não importa. Um deles. Não está lá na trilha da história. Castelo Branco, eu acho. É um desses desgraçados aí. Que se dá. Não precisa lembrar o nome de ninguém, não. Isso. E talvez os dois países mais fechados, né? Os dois países mais... eu não sei se é assim, eu sinceramente não sei se eu tenho um arcabouço histórico para fazer essa comparação. Mas me parece que é como se hoje em dia o Juventude decidisse fazer uma excursão para a Coreia do Norte, sacou? É um país fechadíssimo, só que na época ainda era mais tensa a situação, né, de polarização mundial. Hoje em dia a Coreia do Norte é um país fechado e comunista e, enfim, todos esses estereótipos, mas a relação do mundo com a Coreia do Norte talvez não seja tão
acirrada e bélica quanto era a relação no mundo com o comunismo, com a União Soviética e com outros países desse bloco, né? Como Cuba, como China. E o futebol que foi responsável por abrir essas portas, né? Exatamente, a gente tem essa questão e imagina se hoje a gente tem muita desinformação sobre a própria Coreia do Norte, sobre Cuba, sobre China. É óbvio que, assim, nós somos pessoas de esquerda, a gente não vai ficar aqui defendendo tudo que se faz em Cuba, são países que têm problemas como qualquer outro país, mas a gente tem muita desinformação, inclusive presidencial no Brasil, né? Qualquer coisa virou, vai pra Cuba porque lá é bom. Tem o filho do presidente divulgando um vídeo de Cuba com uma rua uma rua esburacada e tal, com morador de rua, falando que não tem isso do Brasil. Aí eu não sei que Brasil ele tá andando que não tem morador de rua e não tem rua esburacada. Mas se isso hoje em dia já tem essa desinformação, imagina na época, né? Imagina a diferença, mas também acho que até se... Sei lá, a gente tá entrando num terreno aqui que a gente não é especialista pra falar e a gente tá falando um pouco mais de achismo, coisa que a gente evita fazer. Mas acho que até que talvez tenha um pouco mais de ingenuidade nesse aspecto, né? Uma questão de às vezes até não saber mesmo o que estava acontecendo ali por ser muito próximo, né? Acho que uma questão de ignorância no sentido menos pejorativo da palavra, de ignorar a situação em si mesmo, né? Como disse aquele suposto comentarista político uns anos atrás, né? Cuba é um país que não tem nada. Só tem três coisas que funcionam. Saúde e segurança. Liberada pra todo mundo e muito bons. Exatamente. Mas, poxa, não tem nada. Imagina morar num país desse, né? A gente tem um outro exemplo, agora saindo um pouco do Brasil, só en passant. A gente tem uma história do Sporting Clube de Portugal, que em 1978 fez uma excursão pra China também, que, enfim, não vou ficar entrando em detalhes aqui agora, mas que é considerado um dos primeiros, um dos maiores momentos para aproximar a diplomacia, aproximar diplomaticamente, né, o país Portugal e China. Foi o pontapé inicial para relações comerciais e diplomáticas, numa época que a China quase não tinha relações com ninguém, e essa excursão do Sporting é reconhecida, é uma história muito legal, inclusive a gente pode até, quem sabe, falar no futuro com mais detalhe, com mais arcabouço. Mas eu lembro que eu conheci o estádio do Sporting, o José Alvalade, e tem um memorial, tem uma parte do tour que fala sobre essa viagem. Enfim, é um cenário parecido com esse do Madureira, né, de futebol mostrando que pode abrir portas e pode ser o início de relações diplomáticas, comerciais, culturais. É muito legal isso, eu acho muito, muito positivo esse papel que o futebol ocupa. E aí, falando da China, a gente tem aqui uma aspa do Carlinhos Maracanã, contando o sufoco que o time passou, e aí abrimos aspas aqui. Justamente quando os jogadores estavam para retornar, 12 chineses foram presos no Brasil. Como retaliação, o governo chinês proibiu a delegação de deixar o país, e isso durou 10 dias. Mas eles não ficaram presos, foi só um susto. Ele contou com bom humor aí, lembrando a história do time brasileiro que acabou ficando semi-preso na China. E aí a gente, 50 anos depois, teve essa camisa lançada, né, cara? As duas camisas que foram lançadas pela Madureira em 2013, uma com a bandeira de Cuba, né, que ela é vermelha, branca e azul, com a cara do Che. Camisa de goleiro, se não me engano. A camisa de goleiro, e a outra peça nas cores grená, também com a imagem do Che estampada, fez muito sucesso até no exterior, e hoje é um tesouro até para colecionadores, e essa é uma história que é um tesouro do futebol carioca, e por isso a gente resolveu começar essa nossa série especial, que nem tem nome, é só uma série de programas mesmo que a gente vai fazer sobre futebol carioca, e por isso que a gente escolheu começar com essa grande história que une futebol, comunismo, política, falcatrua, pilantragem, bicheiro e tudo que a gente acha bom nessa vida. Essa camisa fez um sucesso danado, né, cara? Até hoje vende, é fácil de achar, fez um sucesso entre fãs do Madureira, seguidores do Madureira e toda a esquerda carioca, né? É uma camisa cult, né, cara? Virou 100% cult essa camisa. É uma camisa simbólica, porque, pô, é uma camisa de futebol
num time subúrbio, que é a bandeira de Cuba, literalmente, É. e a cara do Che Guevara por cima, literalmente. Isso. E eu tenho aqui em casa, né, a camisa vinho, que pô, é muito bonita, muito interessante e representa toda essa história, né? Essa história de futebol abrindo portas, de futebol como diplomacia e futebol como aproximação entre mundos opostos, né? Exatamente. Com isso, a gente chega ao final do nosso primeiro programa aí sobre futebol carioca, em que a gente vai desvendar os mistérios aqui da região, falar muito de futebol, falar muito do subúrbio, falar muito de bicheiro, falar muito de várias coisas. Vamos ter vários convidados, a gente está preparando uma programação muito especial com gente muito legal, que a gente admira, que a gente realmente admira e que a gente tá muito feliz de trazer essa galera pra cá. Comenta com a gente nas redes sociais o que você achou desse programa, comenta quais histórias do futebol brasileiro você quer ver, comenta coisas que a gente esqueceu, comenta fatos do futebol carioca. A gente vai, mais uma vez, recordar histórias e falar sobre futebol. É isso que a gente quer, e a gente conta com vocês para continuar o programa depois da nossa publicação. O programa não termina na publicação, ele só começa quando as pessoas começam a ouvir. Chico, seu destaque final. Meu destaque final é pro Arlindo Cruz, só podia ser. Exatamente. Grande Arlindo Cruz, tá melhorando aí. Tomara que... Pô, nossa. Tomara que logo volte a brindar com a gente, com a voz dele. Uma das notícias que mais me emocionou nesse ano foi sobre a melhora dele. Ainda que seja uma batalha árdua, é um cara especialíssimo e nossa, pelo amor, como a gente quer ver esse cara bem, como a gente quer ver esse cara cada vez melhor. E essa notícia da melhora dele me emocionou e que siga sempre melhorando. Sem perder a ternura, encerramos agora essa edição do podcast do Armário da Bola. Até a semana que vem. Grande abraço. Valeu! Valeu, otário. Aê, ô, ô. A gente paga imposto para sustentar Daniel Dantas e Ike Batista. Então, assim, faça um documentário, amigo, faça um documentário lá com Michael Burr, não faça um documentário lá João Moreira Salles falando "Rio, eu gosto de você". Essa coisa fascista de dizer, enganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma falácia criada pelo Tom Jobim, que cantava próceres da ditadura, cantando assim: Ipanema é tão legal, o meu pai é general. Então é isso aí, foda-se a Bolsa Nova, foda-se Sérgio Cabral, Tartaruga Tuchê, foda-se Eduardo Paes.